Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. O programa Saber Viver é para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo a doutora Fátima Santiago. Ela é médica e vereadora. Seja bem-vinda, vereadora Fátima Santiago, ao nosso programa Saber Viver 60 Mais. Eu gostei de ser convidada para esse programa. Silvestre, parabéns para você que conduz o programa de tantos anos. Você me disse que já há 12 anos, né? 6 anos. Há 6 anos. 6 anos. Há 6 anos conduz esse programa. E cumprimentar também os ouvintes, os espectadores, os telespectadores da TV Assembleia. E dizer que é um prazer poder estar com você aqui e conversar um pouquinho sobre a longevidade, né? Os 60 a mais, que eu já passei disso. Então, tem tudo a ver Já comigo. é setentona, né? Já, tem tudo a ver comigo. Com nós. Doutora Fátima, a gente vai fazer um programa bem especial. Nós vamos dividir em 3 blocos. E vai ser assim, é um bate-papo, uma conversa. A senhora vai passar suas experiências, seus ensinamentos dessa velhice bonita e referencial. Eu nem ligo não muito para essa velhice. Para mim, eu estou sempre procurando algo novo. Diz que algo novo mexe com o nosso intelecto, né? E o idoso tem que estar sempre, uma das qualidades, o que é mesmo exigido é que o idoso sempre se interesse por coisas novas. E hoje eu estou me interessando por canto. Canto! Coisa que eu nunca imaginei. Na juventude eu achava que queria tocar violão e piano, mas isso nunca aconteceu, e aquela coisa difícil. Mas agora eu me descobri no canto. Parabéns. Vou dizer uma coisa à senhora. Nós temos pesquisas que o idoso, quando passa dos 60, a gente perde a intensidade de cantar. Eu acho que eu ganhei intensidade de cantar. Porque eu nem sabia que cantava. De assoviar ou assobiar e de rir. Pois eu acho que eu tenho tudo isso agora aflorado. Então a senhora tem um envelhecimento. Eu estou fazendo o inverso. A senhora tem um envelhecimento intenso. Não é aquele ativo que é conceitual, né? Que é moldurado, que é imperativo. Não, seja ativo, seja um idoso ativo, seja um idoso saudável. Mas seu envelhecimento é autêntico. Sim. Está descobrindo e fazendo agora. Isso é ótimo como exemplo, como referência. Eu quero ter tempo para descobrir algo novo, coisas novas. Então vamos lá, mas vamos saber da sua infância, porque tudo isso vem de lá, né? Vem de lá da sua infância. Qual foi a lição mais importante da sua infância que a senhora aplica até hoje nessa fase idosa? Olha, a coisa mais marcante na minha infância é que a minha avó, que era analfabeta minha avó, e ela era parteira. Ela saía pelas madrugadas para fazer o parto nas redondezas, ia atender essas mulheres a cavalo, né? E às vezes saía de madrugada e voltava já na metade do dia, se não virando a noite do outro dia. E aquilo foi me marcando, como que a vovó faz isso? Vovó, como é que foi o neném que nasceu? E aquela coisa, né, daquela curiosidade. E essa curiosidade me acompanhou, acho que a infância e a juventude. E quando eu já, com 18 anos, meu pai dizia, muito bonito, é uma filha professora. E eu fui ser professora do ensino fundamental, que lá na minha terrinha se chamava ensino primário, né? Mas sempre com vontade de fazer algo que fosse ligado a fazer parto das mulheres. Eu queria ter essa curiosidade, como era fazer o parto que a minha avó tanto fez. E acabei vindo para o Brasil. E no Brasil, ser enfermeira, tanto eu queria ser uma enfermeira para fazer o parto. E desse ser enfermeira, acabei descobrindo que a enfermagem você faz em 4 anos, com especialização vai para 5. E medicina você faz em 6 anos, com especialização vai para 8. Eu digo, então eu vou ser uma médica que faça parto. Aí eu fui ser obstetra. Então fui ser obstetra para honrar a minha avó, que é algo que me veio já da infância.
Deixa eu contar a senhora uma coincidência. Minha avó também foi parteira no interior de Sergipe, chamado Rosário do Catete. E eu trago esse traço, essa característica, não de fazer parte, porque eu não sou ilustrado, mas eu aprendi essa coisa do voluntariado, do humanitário, de servir Eu as acho pessoas. que dentro desse fazer parto, tem algo a ver com isso, porque a minha avó fazia isso de forma muito voluntária. Né? De forma voluntária, você ia para longe do cavalo para ir fazer o parto, ela era chamada para fazer o parto, uma coisa bem desinteressada. Né? Então aquilo, acho que foi um marco muito, muito grande na minha vida. E na juventude, qual foi a experiência inesquecível? Ai, as coisas que a gente fazia com os irmãos, né? Enganando, dizia minha avó e meu pai que estavam num cantava em outro, a gente enganava muito eles. Era a época do Roberto Carlos, né? Do, Neymar, do Nelson Ned, então a gente ia por shows, né? Shows perto de casa. Isso tudo Eu fazia parte da juventude. é inesquecível. Aí Né? o meu pai dizia com o meu irmão, toma conta das suas irmãs. Então aquele período da Jovem Guarda e tal foi muito interessante. É estruturante, né? Formativo, né? Acho que marcou a vida dos jovens naquela época, né? Aí a gente vê... Isso em Cabo Verde. Em Cabo Verde. E isso, esses artistas, esses cantores eram brasileiros. Brasileiros, a gente curtia a música brasileira. Fase adulta, qual a potencialização onde mudou a mulher médica, vereadora, humanitária, como a senhora é? Eu acredito que a primeira fase minha de universidade e tudo, eu fui fazer a universidade já com os 4 filhos. Então, para mim, eu já tinha 28 anos. Então, para mim, foi uma universidade muito pesada, né? O sacrifício de fazer aquele curso, meu marido somente ele trabalhando, os 4 filhos já em colégio, e eu ter que me desdobrar entre a dona de casa, a mãe, né, desses 4 meninos e ainda a estudante de medicina. Então, não foi muito fácil a minha vida. Olha, vou pegar esse combo aí de felicidade, né, desses momentos, e vou perguntar à senhora, se a senhora fosse eleger com a sua melhor idade, contando com a sua fase de idosa, 60 mais, até 70, elegeria qual sua melhor fase? Como melhor idade? Olha, Silvestre, eu lhe digo, sem medo de errar, a minha melhor fase foi depois dos 60. Quando já com meus filhos criados, a minha vida profissional, vamos dizer, um tanto estável, a minha vida econômica estável. Então, hoje eu vivo uma fase muito plena. É claro que eu gostaria de estar com meu parceiro de 50 anos de vida, 2, né, de 50 anos. Ele faleceu fez 1 ano agora em julho. Então, ele hoje me faz falta tremenda, porque é muito bom você chegar em casa, à noite encontrar o seu parceiro, a idade, os 2 idosos, e numa comunhão que durou 50 anos. Então, isso é a falta que me faz. Mas, de resto, a presença dos meus filhos é importante para mim, a presença dos netos, que já são 9. Então, hoje, eu acho que eu estou na plenitude de tudo. Porque eu já não me aflijo com nada. As minhas filhas muitas vezes dizem, mãe, se no tempo da gente, se eu fizesse isso, fizesse aquilo, você ficava brava, você até dava umas tapas. Eu digo, mas hoje eu não faço isso. Não é? Porque pela experiência da vida, não vale a pena. Então, hoje, eu sou plena. Eu sei aquilo que dá certo para mim. Né? E para os meus filhos, que muitas vezes você deixa eles quebrarem a cabeça para eles aprenderem por si só. Mas você sabe o que lhe convém. Você sabe até onde você quer chegar e o que você ainda é capaz de fazer. A senhora sabe que isso é maduridade, não é maturidade. Maduridade vem da pessoa madura. Maturidade é como os mais jovens, eles têm um certo grau vamos dizer, de postura equilibrada. Mas a gente, quando chega... Muita gente não consegue ir para essa fase da maduridade. É uma terminologia nova de gerontologia que está se usando muito para diferenciar de maturidade, porque a maturidade pode ser... A gente não se afoba com nada, não se assusta com nada. Faz resiliência, né? Tá tranquilo, normal. Né?
resiliência. E só consegue quando a gente tem 70 anos para cima. Eu Porque acredito. até a pessoa idosa, menos 70, Meus filhos hoje, dizem, mãe, você precisa trabalhar menos. Você não precisa mais estar viajando para o interior e operar aqui, operar em vários hospitais e atender um monte de gente. Eu digo, mas isso ainda me dá prazer. Então, eu faço tudo que me dá prazer. No momento que eu achar que isso aqui não me é prazeroso, provavelmente vou substituir por uma outra atividade, mas não ficar inativa. Isso é que eu não quero, né? então, a senhora está me dizendo que é a pessoa que esperava ser quando chegasse no envelhecimento, na fase da velhice, do envelhecimento. Quem é a pessoa que eu esperava ser? Sim. Exatamente o que eu estou fazendo. Sempre ativa. Silvestre, eu lhe digo, sem medo de errar, hoje eu sou muito mais autossuficiente, muito mais completa, até na própria profissão. Até na própria profissão. Porque uma cirurgia que eu fazia, por exemplo, em 1 hora, hoje eu faço em 40 minutos. Então, A matéria-prima entendeu? guardada. A dificuldade que eu tinha em determinados aspectos, hoje eu não tenho mais. Não tem, porque eu já fiz tanto. Eu já fiz tanto, já desenvolvi tanto, que eu acho que aquilo ali, para mim, é o meu dia a dia, né? Não é assim. As experiências que você está vivendo como profissional e tudo. Então, você vê que muitos países utilizam o idoso dentro das universidades como consultores, né? E nós queremos fazer o expulsório. Aí chega uma idade, você manda o idoso para casa. Não. O idoso, em todas as fases da sua vida, ele tem algo a oferecer, né? Algo a ensinar e algo a aprender. Então, a gente tem que aprender a fazer essa interação do idoso com a juventude. Porque ambos têm a ganhar. Vamos agora para o bloco que a senhora até já deu alguns insights aí, né? O bloco de medicina e sobre políticas públicas. Qual é a sua opinião ou o maior mito sobre o envelhecimento feminino que a mulher idosa precisa desmistificar? Olha, eu lido com isso. Veja como são interessantes. É colocado no subconsciente da mulher que na medida que ela entra na menopausa, ela apenas, a menopausa, diz que ela perdeu a capacidade reprodutiva. Não disse que ela perdeu a capacidade sexual, a capacidade de sorrir, a capacidade de dançar, a capacidade de cantar. Nada disso foi dito. Mas já se cria no subconsciente dela que ela perdeu essas capacidades. E não é. Ela apenas perdeu a capacidade reprodutiva. Aí o envelhecimento vai chegar, porque você vai ter perda de colágeno, perda de memória muitas vezes, né? Uma perda relativa que não chega a ser uma patologia. Mas isso tudo são compensados. Você pode compensar isso tudinho com atividades que você faz, né? Até para você não perder. O colágeno você perde, mas você pode fazer algo que você ganhe colágeno, né? Então, hoje a gente não precisa de estar assustado, né? Porque eu tenho idosas, que eu atendo no consultório, idosas que têm 75 anos, 78 anos, parece que tem 60. E mulher de 55 que parece ter 65. Então, tudo vai daquilo do seu ego, de como você pensa a vida. Então, o conceito da beleza interna é bem diferente. Ela se superpõe, essa coisa, essa falsa beleza, que eu tenho que estar de preenchimento, tenho que estar o tempo todo se maquiando. Não, a mulher elegante, ela anda maquiada sempre. Em todos os ambientes ela tem que estar maquiada, relativamente maquiada. Mas não preciso também estar exagerada para poder parecer. A beleza elegante, ela é simples. Ela é serena, não precisa, ela brota, ela brota, não precisa, brota. Você está tão preocupada em aparecer, né? Envelhecer no declínio, todo mundo sabe, é um refinamento. Eu vou ter a minha capacidade física, vai diminuindo, mas ela não vai zerar, né? Isso não. Qual é o fator único, seja ela social, emocional ou de saúde, que impacta a qualidade
do processo do envelhecimento na fase idosa? Qual o... O fator único, seja ela socioemocional ou biológica, né? Que impacta mais na qualidade de vida do processo do envelhecimento que a gente está falando na fase idosa. Eu ainda não percebo essa perda que me leva a me preocupar tanto. E algumas patologias vão aparecer, né? Uhum. Que são próprias da idade. Porque quando aparecem, por exemplo, mulheres que são muito queixosas, aí dói a perna, dói as costas, dói a cabeça, não dorme bem. É natural, porque os seus órgãos envelheceram. Eu digo, a senhora não vai ter mais 20 anos, que é um período que você não está perdendo nada. Porque até 20 anos, ótimo, você está ganhando, mas depois de 20 anos, cálcio, por exemplo, nos ossos já começa a diminuir, já começa a aumentar o colesterol, a aparecer, né? Algumas doenças genéticas já começam a se manifestar. Então, 20 anos, quando você não tinha nada, tudo era ganho, não vai mais acontecer. Então, a senhora vai saber conviver com algumas dificuldades que são próprias da sua idade. Agora, pode compensar isso com exercício físico, musculação, e lá vai, você vai manter um envelhecimento tem algumas ativo. Intervenções que podem amenizar a situação. Amenizar, né? Agora, achar que você vai ser igual a um jovem, não vai. Qual a grande lição gerontológica, o segredo de vida que a senhora compartilha com as suas idosas, por exemplo? Olha, uma das coisas que eu tenho notado que é extremamente necessário e que eu não fazia antes era a convivência. A convivência. Por exemplo, antes todo o meu tempo era dedicado a meus filhos, meus netos, meu esposo, a família. Todo o meu final de semana era isso. Pronto, eu tinha uma vida muito voltada para a família. Hoje, talvez sem ele, eu comecei a ter outras perspectivas. Hoje eu gosto de estar com as amigas, o ônibus, por exemplo, domingo. Fomos visitar sítios religiosos. O ônibus cheio de amigas, todas da mesma igreja. Capital social, isso, querendo pronto. robustecê-lo mais, pronto, né? cada uma com as suas dificuldades, com as suas alegrias. Então foi uma viagem maravilhosa. Imagina. Maravilhosa. Fomos para Garanhuns, visitar o mosteiro. Foi ali na fábrica do chocolate? Fomos para fábrica de chocolate. Não pode deixar, então, né? Chocolatezinho quente é uma delícia. Olha, todo mundo alegre, aquela risada no ônibus, cantando e louvando. Foi tudo muito bom. Então, vamos falar agora de política? A senhora foi pioneira na criação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Maceió. Eu me lembro, eu estava lá, nós fizemos um evento bonito. Como a senhora avalia, hoje ele está... Travado, engessado, devido à burocracia, né? Como a senhora vê esse aspecto? Ainda diz que tem lá 3 milhões, né? Que podia ser, diz que tem 3 milhões parados sem poder. E os idosos precisando, né? Justamente por esses momentos de lazer, que seria, né? De convivência, de centro de música, né? De alegria, de teatro que a gente podia fazer. E os velhinhos são bem interessantes quando fazem teatro. Como foi que a senhora, como foi a inspiração para a senhora fazer, indicar, né? Indicar o propósito, né? Da lei? Porque eu achei que justamente a gente ia ter um fundo para custear nossos passeios, nossos encontros, nossas viagens, termos professor de dança, professor de música, né? Podíamos frequentar a piscina. Acho que podia ter essas... Infelizmente o nosso Mas fundo... olha, tem já estados aqui no Brasil, outro dia eu vi na televisão, que tem 2, acho que foi São Paulo, que já iniciou o centro de convivência para o idoso. Porque essa interação entre os idosos que é muito importante. É muito importante, é muito importante. E outra... Sai de casa, né? E outra, dá uma ajuda até a gestão, né? Onde vai propor editais, onde o idoso vai ser protagonista até... Sim. Né? Vai ser até protagonista de ações e atividades que eles convivem, né? Ou regulamentar a condição do cuidador. Muito importante. O cuidador muito ainda importante. não é regulamentado.
não é uma profissão regulamentada, acho que está na hora de a gente ter centros de formação desses profissionais. E centro de formações, quando a senhora tocou bem num assunto que de vez em quando a gente fala aqui, de cuidadores de idosos, mas um centro de referência. Isso, porque a que gente prepare tá vendo, eles. que a gente está vendo muito, doutora, clubes fazendo sem nenhum Prepare-se. gabarito Isso. acadêmico, não precisa ser acadêmico superior. E mas que manusear o idoso não é uma coisa qualquer. Não, Principalmente o idoso acamado, não é uma coisa qualquer. né? Então, com o fundo, poderia ter um projeto desse, tranquilo, sem precisar intervenção do Estado. Olha, ou nesse do final município. do ano agora, para o imposto de renda, eu queria colocar o percentual que é destinado, né? Uhum. Que você pode Que você destinar para pode. uma entidade. Aí eu acabei descobrindo através do contador que só podia destinar para o fundo do idoso, se não para o fundo da criança. Uhum. E no final, o contador nem fez, porque enrolou tanto que no final não. É uma burocracia, Não a gente fez. precisa mais de desburocratizar essa doação, né? Pra Se é uma coisa que chegar- pode ser feito e a gente estimular as empresas, Isso. a pessoa física a fazê-lo, a pessoa jurídica. Nós temos que fazer alguma coisa, até porque o fundo é do idoso, não é para o idoso. E muitas pessoas pensam que tem gestão... É para a pessoa idosa, num grupo, num contexto, Isso. e não individual. Existe uma cultura política aqui no município de Maceió, na nossa capital, que afirma que o idoso não dá voto. A senhora comunga com isso? Assim, Olha, eu não concordo. eu acho que não, a senhora não comunga, porque senão a senhora não fazia, não criava o fundo do idoso. Não concordo. E quando eu fiz, eu não tive nem esse pensamento, não. Olha, Silvestre, o voto é uma coisa tão sujante, tão delicado, porque você não pode imaginar de onde ele vem. Entendeu? A gente não tem segurança de onde vem o voto. Mas eu tenho certeza que muitos idosos votam em mim. Porque eu conheço idoso cadeirante que exige que os filhos levem ela para votar. Então é aquilo... E aqueles que só saem de casa porque vai votar em mim. É o que a gente costuma dizer, e quando as pessoas começam a falar, não é que o idoso não dá voto, o idoso dá voto. Mas o Isso idoso dá é uma voto. coisa. O idoso induz o voto, sim. Talvez o candidato não tenha a estratégia de conquista. E que ele não se identifica. Não, ele não reconhece É isso que eu ia dizer. naquele candidato o porquê sair de casa para votar. Sabe por quê? Porque pertencimento Sim. gera Sim. pertencimento. Aí ele não acredita Não que acredita. aquele candidato merece o seu voto. Se você não tem uma empatia com o Ah. público idoso, o público idoso também não tem com você. Isso é a lógica da gentileza, gera gentileza. Então, pertencimento gera pertencimento. Agora ele diga uma coisa, ô Silvestre, na eleição passada que eu perdi por 52 votos, havia toda uma história de o padre na igreja dizia com os idosos, ninguém sai de casa para ir para o tumulto na multidão para ir votar, porque a gente, ele também já era velhinho, a gente é muito sujeito agora a pegar Covid, então ninguém sai de casa. Aí foi a eleição que eu perdi. Ele disse, pô, eu vou por conta do padre. E justamente foram os idosos que não foram votar. Olha que conversa. Ai, meu Doutora Deus. Fátima Santiago, qual é a dica cidadã essencial que a senhora compartilha para o Saber Viver 60+? Que é necessário a conscientização dos nossos governantes no sentido de que estamos vivendo mais, nós estamos sendo mais longevos. Por quê? Porque a medicina está ajudando nisso. A medicina é um ponto positivo hoje na questão da longevidade e também de viver melhor, uma qualidade de vida melhor. Por outro lado, é uma utopia quando as pessoas dizem as mulheres querem ter muitos filhos para ganhar a Bolsa Família. Não é verdade. Principalmente no Nordeste, onde são os locais do Brasil onde mais se liga a trompa. Se a gente perceber bem, você não encontra mais mulheres, mesmo na roça mais distante,
com 10 filhos, 15 filhos, como antigamente. É 2 meninos, 3 meninos. Quando é 4, eu digo, já é parideira. Já é parideira. Então as mulheres estão parindo menos. E nós estamos nos aproximando da Europa, onde o número de idosos é maior do que de juventude. Maior que de jovens. 2030, falam que é 2030 nós vamos ter. Agora, já tá ali, só falta agora 5 nós anos. estamos chegando a uma idade muito mais adiante. Hoje, ter 80 anos não é mais esse bicho todo. Porque a gente tem uma gama de gente muito grande, com 80 anos, 85, 90. O meu pai mesmo faleceu em dezembro agora faz 2 anos, com 97 anos. E 3 dias antes ele tinha tirado, reformulado a carteira de motorista. A carteira de 97 anos em Portugal. Então, não há mais um limite, né? Não há mais um limite. Agora, há que se criar políticas públicas para isso. As nossas calçadas hoje não são amigos do idoso, que é aquela calçada plana, sem escadas. Os órgãos públicos é cheio de escadarias para a gente ir para os andares, não é? Cheio de escadarias. Dentro da nossa própria casa. Aí você faz uma casa com hoje tem que aproveitar o espaço porque o terreno na cidade é cara. Então faz 3 andares para subir de escada. Lá vai o idoso. Então isso mais não pode ser mais permitido. E principalmente os espaços públicos. As calçadas são públicas. Calçada da tua casa, da minha casa é pública. Aí faz 1 degrau, 2 degraus da sua casa para descer na mesma rua, sem inclinação nem nada. Então isso não pode. Então tem que ser inclusivo para o idoso e inclusivo para a pessoa com deficiência. Então nossas cidades não estão preparadas nem para a deficiência e nem para o idoso. Então, nós sabemos que até que se vá construir ou fazer com que essas calçadas que já existem sejam modificadas, não vai acontecer. Mas a gente pode, daqui para frente, ter planejamento para que a cidade seja realmente planejada agora para o idoso. E o idoso precisa ser cidadão, precisa estar lá, né, na Câmara, né, reivindicando. Não é só a criança que vai ter o gigantinho, que eu acho que é a coisa mais séria do mundo que está se fazendo, são essas creches e os gigantinhos, porque a criança não vai primeiro começar na rua, para depois você botá-lo na escola. Ele já começa organizado. Na escolinha, da escolinha para... Não é? Esse é uma das formas. E depois que ele sai do colégio, ele tem que ir para o profissionalizante para que ele nunca conheça a rua. E assim... Aí temos nossos jovens resgatados e o cidadão completo. E né? aí toda uma construção. E né? esse cidadão completo vai continuar na idade. Então hoje nós estamos começando a fazer o país dos nossos sonhos. Começando desde da início da infância, da primeira infância, e terminando no idoso. Então teremos um envelhecimento protegido, como deve ser. Como deve ser. Numa cidade construída como deve ser. Cidade amiga da pessoa idosa. E amiga da pessoa idosa. A senhora sabe que a gente não tem, aqui temos alguns municípios, se eu não me engano são 4 municípios aqui no estado de Alagoas, que tem o selo de entrada para esse projeto. Não é que sejam cidades amigas da pessoa idosa, é um selo. Mas aí é que eu digo, a partir de agora, nós vamos ter as construções adequadas, Isso. as ruas adequadas, as praças adequadas. Isso. E aquelas praças que eram no passado, com o tempo elas vão ser reformuladas, né? Aos poucos. Mas hoje que se faça a praça adequada. Doutora Fátima, vereadora Fátima, infelizmente nosso tempo encerrou já estamos falando aqui de nossos 30 minutos, é pouco tempo para a gente falar com a senhora, mas o Saber Viver 60 Mais agradece por essa participação, por esses ensinamentos que a senhora passou aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, de coração. E eu quero que ninguém se sinta velho. Uma coisa é idoso, outra coisa é velho. Então, eu quero ser idosa, mas não velha. Velha é quando eu começar a não prestar para nada. E eu estou prestando e muito. Não aceito. Quais as considerações finais aí? Que lhe agradeço aos nossos telespectadores. E eu dizer que estou sempre à disposição, atendendo ao seu pedido, vou solicitar
da Câmara de Vereadores, que no próximo biênio eu faça parte da Comissão da Pessoa Idosa para retomar as atividades que a gente sempre fez. Obrigado, doutora Fátima. Obrigado, vereadora Fátima, por participar do nosso programa Saber Viver 60 Mais. E agradeço a você, meu telespectador, por nos acompanhar. Até mais.